Olá fera, olá você que gosta da biologia, você que curte biologia, você que gosta de entender um pouco mais do funcionamento da vida. Bem-vindos a esse canal, bem-vindos à Biologia de Infinitas Possibilidades. Eu sou o professor Daniel Sena e quero convidar você a uma fantástica viagem sobre o mundo da biologia. Olha, esse é o nosso segundo encontro, essa é a nossa segunda aula. E nós hoje vamos conversar com você um pouco sobre o que significa a biologia enquanto ciência. Sim, em algum momento a biologia começou a utilizar uma ferramenta chamada método científico. E esse método científico trouxe a biologia para o know-how das ciências. Esse vai ser o tema da nossa aula de hoje. E aí, vamos estudar? Vamos aprender junto? Vem comigo! Bem, pessoal, então para esse nosso segundo encontro, nós queremos conversar um pouquinho com você sobre o que significa a biologia como ciência. Em que momento a gente começou a utilizar o tal do método científico aplicado ao estudo dos seres vivos e tornou a biologia uma grande desenvolvedora do conhecimento científico, tá certo? Mas antes, eu queria mais uma vez te convidar a curtir os nossos canais virtuais. É através deles que você consegue ficar em contato comigo, em contato com o nosso canal, sabendo das novidades, sabendo dos newsletters, sobre as curiosidades acerca da vida. É nesses canais virtuais que você vive junto comigo essa biologia de infinitas possibilidades. Não deixa de curtir a nossa fanpage lá no Facebook, Biologia Infinita. Não deixa de visitar o nosso Instagram, @Biologia Infinita. E não deixa de conversar um pouco com a gente no nosso canal aqui no YouTube. Dá logo aquele teu joinha aqui embaixo, assina o nosso canal aqui embaixo, tá certo? Para que você fique sempre por dentro, sempre ligado. Deixe sua dúvida, sua crítica, sua sugestão, sua dúvida de questões de vestibular acerca desse conteúdo, tá certo? Vamos caminhar um pouquinho sobre essa aula de hoje que é bastante interessante. Pessoal, na primeira aula que você encontra no link aqui ao lado no nosso canal, nós conversamos um pouco sobre o conceito de biologia. Nós vimos que todo mundo tem aquele conceito antigo, até de certa forma meio clássico, né? De que a biologia vem lá do grego, né? Bios quer dizer vida, logia vem lá do grego logos e quer dizer estudo, numa tradução livre, estudo da vida. Só que lá na primeira aula nós conversamos um pouco que a palavra vida não tem uma definição muito clara. Ela tem várias definições, várias características, mas nenhuma delas é totalmente conclusiva, né? A gente não consegue encerrar a palavra vida numa única definição. Então ela vai se enquadrar como um conceito primitivo, tá certo? Então a gente não consegue definir muito bem. E esse foi um problema que a gente resolveu lá na primeira videoaula. Convido você a dar uma olhadinha lá. Ah, já assistiu a primeira videoaula? Então caminha aqui comigo nessa segunda. Nós conseguimos definir de maneira um pouco mais moderna a biologia, primeiro como sendo uma ciência, depois como tendo como objeto de estudo o ser vivo e não a vida, o ser vivo e tudo que com eles se relaciona. Então, gente, na aula de hoje a gente quer discutir um pouco com você sobre o que significa ser uma ciência. Eu te prometo que na terceira videoaula, no nosso terceiro encontro, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que significa ser vivo. Como é que a gente define que um objeto está vivo, de que esse objeto é matéria orgânica, de que ele faz parte do know-how dos seres vivos? Esse é o tema do nosso terceiro encontro, tá certo? Por enquanto, vamos entender que a biologia estuda os seres vivos e que é uma ciência. E como é uma ciência, ela precisa se enquadrar em alguns fatos, tá certo? Pessoal, fazendo uma pesquisa rápida do que significa ciência, a gente foi aí atrás dos principais conceitos para você estudar comigo. A gente entende que ciência, antes de mais nada, é uma ferramenta humana, né? Uma bactéria, um chimpanzé, uma banana, eles não conseguem fazer ciência, propriamente dita, tá certo? Então, antes de mais nada, é uma ferramenta puramente, humana, para gerar novos conhecimentos, pessoal. Então, tudo que a biologia quer é gerar para a gente novos conhecimentos, tá certo? Se a gente for para uma definição um pouco mais técnica, que ela apresenta em livros de metodologia científica, de nível superior, de nível técnico, que está lá no comecinho de maneira muito discreta nos livros de biologia do ensino médio, a gente pode entender essa ciência como uma sistematização de conhecimento. Sistematização pode ser considerada uma fragmentação contínua, onde uma etapa depende da etapa anterior, tá certo? Então a gente pode entender que é um conjunto de proposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos. Então a gente pode entender a ciência como essa geradora de novos conhecimentos, como essa sistematização do conhecimento,
como uma ferramenta humana que tenta dar lógica ao comportamento de certos fenômenos. Pessoal, essa palavra conhecimento que foi apresentada, ela tem várias atenuantes, ela tem várias versões. E essas versões, às vezes, chegam até a ser perigosas. Então é bom a gente conhecer um pouco dessas palavras, tá certo? Conhecimento, ele está no nosso dia a dia. Ele faz parte da nossa vida. A gente queira ou não, a gente aceite ou não. E eu não sabia ao certo, até dar uma lida, até dar uma pesquisada sobre esse assunto, e eu percebi que existem vários tipos de conhecimento. E eu queria te apresentar alguns deles, como já está mostrado aí na nossa tela. O primeiro tipo de conhecimento é chamado aí de conhecimento popular. O que é isso? É aquele conhecimento que está no nosso dia a dia, ferinha. É aquele conhecimento que a gente adquire pelo simples fato de estar vivo, vivendo em sociedade, convivendo com pessoas, assistindo TV, vendo jornal, lendo revistas, lendo papers científicos, conversando com o vizinho, com o professor, com o pai, com a mãe. É aquilo que está permeando o nosso dia a dia. Esse conhecimento popular ele não é de um todo ruim. Ele nos ensina muitas coisas. E muita da ciência começa, na verdade, no conhecimento popular. Acompanha comigo. Você comeria, fera, essa banana verde? Provavelmente não. Alguém já te ensinou que essa banana, por estar verde, ela não está madura. Ela vai ter um gosto mais travoso, ela vai ter uma textura mais travada, não vai ser de tão fácil digestão, mas pode ser consumida, tá? Só não vai ser tão palatável, ou seja, só não vai ser tão agradável ao nosso paladar. Por quê? Porque a banana é um fruto partenogenético, isso aí a gente pode ver na botânica mais lá na frente, que ele precisa amadurecer, onde basicamente o seu amido vai virar um pouco de frutose, um pouco de sacarose, que deixa um gosto doce na nossa boca. Quando ela está verde, ela ainda não atingiu esse alto grau desses tipos de açúcares, que tem um gosto bem doce. Então ela fica mais aguada, não fica tão palatável, tá certo? Isso é um tipo de conhecimento popular. Alguém te ensinou que era melhor comer banana amarela, porque ela estava madura. Ela tinha mais açúcares livres, tá certo? Outro conhecimento interessante que a gente tem acerca do nosso conhecimento popular, do nosso dia a dia, é esse fenômeno engraçado aqui. Se a gente acorda de manhã, olha para o céu e ele está desse jeito, bem escuro, a gente entende que vai chover. Não necessariamente chove, mas a gente faz essa relação rápida. Vê, se está friozinho, se está ventando bastante e o céu está todo escuro, muito provavelmente a gente vai ter chuva, correto? Esse é um conhecimento popular. Esse conhecimento popular, às vezes, está naquela mania que o pessoal tem de servir chazinho, sabe? Eu tô com dor de cabeça, ó, toma tal chá. Rapaz, eu tô com um alimento meio empachado, então toma um chá de louro. Essa mania que a gente tem de chazinhos, eu tô muito agitado, eu tomo um chá de camomila para acalmar, é um conhecimento popular. Claro que depois de um certo tempo, a própria farmacologia, a fitoterapia, reconheceu que esses produtos têm sim alguns princípios ativos. Nem sempre do jeito como a gente imagina. Então o conhecimento popular ele não é de um todo ruim não, tá? Eu só tenho medo daqueles conhecimentos populares onde, por exemplo, você está com uma ferida no pé, encontra a tua vizinha, aquela metida a doutora House, na verdade, e ela te manda colocar o pé na água misturado com uma série de produtos como se aquilo fosse ser algo miraculoso. E o pior é que se você perguntar para ela se dá certo, ela vai te dar uma resposta às vezes bem óbvia, dizendo que já testou com ela, com o filho dela, com outro vizinho e deu certo. E pode ser que com você esse negócio não dê tão certo, tá certo? Então, com todos os trocadilhos à parte, o conhecimento popular, às vezes, ele não é tão benéfico assim. Mas ele está aí no nosso dia a dia e ele é importante até para a construção da nossa identidade sociocultural, tá certo? Outro tipo de conhecimento que existe, moçada, é o conhecimento teológico. É aquele conhecimento que a gente tem acerca das divindades. Sim, divindades. Às vezes a gente pensa em conhecimento teológico apenas como Deus, porque nós somos um país de maioria aqui, ó, tradição judaico-cristã. Na tradição judaico-cristã, a gente fala muito de Deus, no sentido bíblico de Jeová, Yahvé, como tem lá no hebraico, no Antigo Testamento, tá certo? Mas a gente tem que entender que existe uma série de outras religiões, uma série de outras crenças. Esse conhecimento teológico, ele é muito de como a gente enxerga as divindades atuando de maneira, no meio natural. De uma maneira bem simples é isso. É aquilo que a gente faz até de maneira inconsciente, sabe, pessoal? Você tá bem, fulano? Estou bem, graças a Deus. Pronto. Você já está identificando um pouco do seu conhecimento
teológico. Claro que algumas pessoas aprofundam esse conhecimento, se tornam verdadeiros mestres e doutores naquela sua religião, que às vezes nem é aquele profeta, certo? Nem é às vezes aquela que ele professa, tá certo? Mas está aí e a gente pode entender bem esse fenômeno, não tem problema nenhum. Conhecimento teológico. Outro conhecimento interessante é o conhecimento artístico. Aquele, moçada, que está intimamente relacionado às artes. E a gente pode entender arte como sendo expressão do belo. O problema é que essa expressão do belo, ela é totalmente pessoal. Ela é de cunho pessoal. E até muito pouco estimulada aqui no Brasil. Você só para admirar um quadro, uma obra artística, se você for estimulado a. Porque isso aqui nada mais é do que a evocação dos sentimentos. É a gente estimular a pessoa a sentir, o que os biólogos chamam, até, vou colocar aqui para você, de sinestesia. Moçada, é a gente sentir. É por isso que algumas pessoas se arrepiam numa música, é por isso que algumas pessoas contemplam um quadro e os olhos podem encher de lágrimas, enfim. Tudo isso aí é possível, porque é o conhecimento artístico, é o quanto que aquela estrutura é importante para a vida da pessoa. A gente aqui no Brasil precisa caminhar um pouco mais em relação ao conhecimento artístico, a gente precisa dar mais valor a algumas coisas. Isso é só uma modesta opinião desse professor aqui que vos fala. Um outro conhecimento importante é o tal do conhecimento técnico, pessoal. O conhecimento técnico, ele é massa, viu? Durante muito tempo aí ele foi utilizado até como uma base científica, como um começo para muitos estudos científicos. Porque o conhecimento técnico, ele trabalha muito com ferramentas, tá certo? Ele mexe muito com ferramentas. Por isso que a gente colocou essa imagem elucidativa aqui. Essas ferramentas, elas ajudam muitas vezes a gente num trabalho que a ciência chama de empirismo. Como assim, professor, empirismo? O que a gente chama popularmente de tentativa e erro. Sim, o trabalho técnico, às vezes, ele envolve muita tentativa e erro. Quando uma plaquinha dessa aqui, por exemplo, queima, o técnico ele vai fazer uma série de testes até identificar, por exemplo, que esse componente aqui está com defeito. E vai te dizer se esse componente pode ou não ser substituído, por exemplo. Então, o conhecimento técnico, ele mexe muito com essa ferramenta aqui, chamada empirismo. Que nada mais é, viu, fera, de maneira bem prática, uma tentativa e erro. Uma sucessão de tentativas e erros. Por isso que quanto mais experiente é um técnico, melhor são esses testes, melhor essas tentativas e erros, mais direcionadas são as tentativas, tá certo? Também é um ótimo tipo de conhecimento para a gente estar aí abordando. Só que a ciência, ela busca, obviamente, o conhecimento científico. Conhecimento científico é aquele obtido sob uma rígida sequência de etapas, de passos, sobre uma rígida sequência de passos. Essa rígida sequência de etapas é conhecida como metodologia científica. O método científico, fera, é, portanto, um conjunto de etapas e de passos bem rígido que garante que aquele conhecimento que está gerado é uma coisa universal, é uma coisa de consenso entre os cientistas, entre as pessoas que julgam ter uma certa noção mais clara, mais nítida sobre aquele assunto, tá certo? A própria palavra metodologia ela é até muito simples, ela já nos direciona para isso. Por quê? Porque a palavra metodologia vem lá do grego métodos, que significa caminho. Um caminho para se chegar a algum lugar. Um caminho para se chegar a um novo conhecimento. É isso que a metodologia ela passa para a gente, tá certo? Pessoal, esse conhecimento científico que a gente está gerando, ele tem algumas características. Essas características são importantes, tá? Primeira coisa, ele é real, porque ele lida com fatos, e não com achismos, e não com coisas devaneanas, com devaneios, tá certo? São fatos, são coisas concretas que estão aí no nosso dia a dia, que estão aí na natureza. Ele é sistemático, ele forma um sistema de ideias. É por isso que você aí na escola está ralando bastante, você que está se preparando para o Enem, está ralando dobrado para entender esse sistema de ideias. A gente pega, por exemplo, a biologia. A biologia está toda fatiada. A gente tem a bioquímica, a gente tem a citologia, a histologia, a fisiologia, a ecologia.
Quando a gente vai para a matemática, a gente tem a álgebra, a aritmética, a gente tem a geometria, a trigonometria. Quando a gente vai para a língua portuguesa, a gente tem literatura, o estudo da gramática, tá certo? A interpretação de texto. Quando você vai para a história, você tem a geral, você tem a do Brasil, tá certo? Quando você vai para a geografia, você tem a humana, você tem a física, enfim, você já entendeu. Esse jeito que a gente tem de sair fatiando os conteúdos é essa formação desse sistema de ideias, tá certo? De teorias. E a gente vai aí sistematizando, vai dividindo para melhor estudar, para melhor aprender, para melhor compreender, tá certo, fera? Todo conhecimento científico, ferinha, é verificável, tá certo? Pois as suas hipóteses podem e devem ser, verificadas. Caso contrário, não se trata de conhecimento científico, tá certo? É por isso que teologia é algo que a gente não consegue considerar propriamente dito como uma ciência. Porque você não pode fazer um experimento para provar que a tua divindade existe, ou você não pode montar um experimento para provar que a tua divindade não existe, tá certo? A gente não consegue verificar isso. Requer experiência de fé, crença, acreditar de todo o coração, tá certo? Nem sempre de todo o entendimento. Então, como não é um fato concreto, teologia é uma coisa que a gente pode discutir depois, tá certo? Mas todo conhecimento científico ele é verificável, ele é palpável, tá certo? Bem, ele é falível, tá? Ele não é absoluto. O que era verdade ontem pode não ser mais hoje. É por isso que o teu professor, principalmente os de ciências da natureza e suas tecnologias, falam tanto que, pessoal, há 10 anos atrás a gente compreendia esse fenômeno dessa forma, hoje a gente já pensa um pouquinho diferente, tá certo? É por isso que a gente muda tanto às vezes de opinião. Alguns conceitos eles flutuam, outros eles vão sendo totalmente transformados. Aí fica uma dica para você, fera. Essa é a desvantagem da gente estudar às vezes por livros de edições muito antigas. Não é que o que tem ali está errado. Algumas vezes até está. Mas é que as nomenclaturas vão sendo trocadas e os fenômenos vão sendo reinterpretados. Conforme a gente vai amadurecendo cientificamente, culturalmente, a gente vai mudando um pouco dos nossos conceitos. Isso é muito bonito na ciência, reconhecer que aquele conhecimento não é mais aceito como a verdade absoluta, e aí a gente troca por aquilo que está mais próximo da verdade atual. Então ele é falível, tá certo? Tem uma outra coisa também meio chatinha no conhecimento científico, é que ele é cumulativo. Sim, todo conhecimento científico ele é cumulativo. Isso traz um problema para a gente. Porque ser cumulativo significa que ele acumula. Você aprende as letras do alfabeto e os números. Depois você vai aprender a aritmética, a formação de sílabas. E depois você constrói todo o teu aprendizado em português e matemática. Então, a grande crise para você, que é fera aí 2016, é entender que você vai ter que aprender um pouco de tudo, toda a sua vida acadêmica, propriamente dita. Pelo menos a base, para poder ir para uma universidade. Tá certo? Mais ou menos por aí. O método científico, essa rígida sequência de etapas, é uma coisa especial que eu queria falar para você agora, nesse exato momento. O que é o método científico propriamente dito? Moçada, o método científico, definição a gente já deu, rígidas etapas. Essas rígidas etapas, elas garantem que o conhecimento que está sendo gerado vai ser algo próximo de uma teoria universalmente aceito, possível de ser testado e tudo mais, tá certo? Esse método científico, ele conta com algumas coisas importantes. Vê só, a primeira coisa que a gente pode invocar no método científico é a observação. A gente pode observar a natureza, tá certo? Essa observação da natureza, ela é de fundamental importância, tá certo? É com ela que a gente consegue encontrar as situações que a gente vai estudar. Observar, no entanto, é muito diferente de ver. Porque ver significa receber informação luminosa nos nossos olhos. Mas observar, fera, significa prestar muita atenção, é enxergar detalhes, tá certo? A segunda coisa que a gente faz depois da observação é a identificação de um fato. É a identificação de um fato, tá certo? Esse fato pode ser chamado em ciência de problema. É porque a gente chama problema de situações ruins, pejorativas, não é verdade? Mas problema e fato para a ciência são a mesma coisa, viu, ferinha? Esse fato ele vai surgir a partir da observação da própria natureza, do próprio dia a dia. E aí a gente faz perguntas
sobre esse problema? Essa elaboração de perguntas é muito importante. Eu costumo sempre dizer aos meus alunos que o que move a ciência não é resposta, não é experimento, não é nada disso. O que move a ciência são, na verdade, as perguntas, tá certo? Você faz perguntas sobre esse fato, sobre esse problema. Feitas as perguntas, em ciência, você é obrigado a dar uma resposta prévia. Essa resposta prévia, ela é chamada em ciências de hipótese. Tem esse nome bacana, chique, pomposo. Essa hipótese é você dando uma resposta prévia à pergunta que você fez, tá certo? Depois que a gente dá essa resposta prévia, a gente vai fazer o teste da hipótese. O teste da hipótese é feito, claro, com um experimento. E esse experimento invoca duas coisas que também são mal compreendidas, tá, fera? A primeira coisa mal compreendida é a história do grupo controle. Grupo controle normalmente é uma resposta negativa à tua hipótese. Se a tua hipótese vai testar o sim, o grupo controle vai testar o não. Na prática, seria mais ou menos o seguinte. Se eu quero testar a atuação de uma droga em cima de pacientes, alguns pacientes têm que receber essa droga. Outros pacientes têm que receber uma coisa que os médicos chamam de placebo, soro. A gente, de alguma forma, tem que administrar a droga a alguns pacientes e não administrar em outros, para que a gente possa fazer a comparação, tá? Que fique bem claro que o grupo controle ele permite algo que é muito importante em ciência, que é a comparação dos dados. É essa comparação que faz a gente concluir coisas muito importantes, tá certo? Segunda coisa que eu acho muito importante discutir com vocês é a questão do laboratório. Todo mundo tem uma ideia de que laboratório tem que ser algo igual à NASA, não é verdade? Com muito computador, muito reagente. E a gente cresce vendo filmes de ficção científica, desenhos animados como o Laboratório de Dexter, lá do Cartoon Network, por exemplo. E a gente acha que laboratório tem que ter um bocado de vidraria conectada, saindo fumacinha. E tem que ter reagente que se eu misturar explode tudo, né? Se eu misturar dá aquela explosão bem bacana. E eu queria que você tirasse um pouco dessa ideia, tá joia? Laboratório, moçada, é qualquer local onde eu possa controlar condições. Sim, moçada. Tem estudos que requer controle de pessoas, né? A gente não pode ter tanta gente ali por perto do nosso experimento. Tem experimentos que requerem um equipamento especial. Aí sim você vai abusar um pouco mais da tecnologia. Mas tem experimentos em que o laboratório pode ser o quintal da universidade. Pode ser o quintal do Centro de Ciências Biológicas, por exemplo. Esse laboratório ele pode ser um fragmento florestal, um rio, um trecho de uma lagoa. Depende de que situação você quer controlar, tá certo? Então não entende o laboratório como sendo uma estrutura de 4 paredes, um super ar-condicionado, muitos equipamentos interessantes, reagentes que quando a gente mistura explode tudo, porque isso não é bem verdade. Laboratório é qualquer lugar onde eu quero controlar condições. Nem que seja o acesso de pessoas. Por que não? Para que ninguém possa ficar mexendo no meu experimento. Tá certo? Depois que a gente faz a nossa experiência, a última coisa que a gente deve fazer é a análise dos resultados. Essa análise ela pode seguir 2 caminhos. Ela pode corroborar o nosso estudo, a nossa hipótese, ou ela pode negar a nossa hipótese. Moçada, se ela corroborar, se ela reafirmar a nossa hipótese, se ela testar e comprovar que a nossa hipótese ela é verdadeira, isso for um conhecimento universal, surge aí uma teoria, uma ideia, um conhecimento novo que foi aprovado em cima desta rígida metodologia, dessa rígida sequência de etapas. Esse método científico aqui, ele não é o único. Ele não é o único que a gente usa para fazer todos os experimentos da face da Terra. Mas ele é sim o mais usual, tá certo? E ele é o que mais cai em provas de vestibular. Então é bom você ficar bem esperto em relação a essa sequência. Claro que isso aqui é um esboço, é uma ideia muito assim abstrata. Eu quero te dar um exemplo bem prático disso. E esse exemplo que eu vou te dar está em qualquer livro de biologia do ensino médio, tá certo? Vou te apresentar Juquinha. Juquinha é um cara que adora comer goiaba. Só que de vez em quando, Juquinha, ao comer a goiaba, ele não encontra um tapuru.
ele encontra às vezes vários tapurus e às vezes ele dá o azar de só encontrar a metade desse tapuru. A outra metade está na boca. Que nojinho, hein? Já pensou? E aí ele começa a se questionar. Poxa, esse tapuru vem da onde? Isso aqui não me agrada e coisa e tal. E aí ele começa a pensar. Bem, o que é que eu posso fazer para evitar esse tapuru? Opa, já começou com uma pergunta. A ciência, como a gente já conversou, nasce exatamente daí. E aí, Juquinha, ele começa a observar a goiabeira. E ao observar a goiabeira, ele identifica, pessoal, a presença de moscas pousando na goiaba. Perceba que ele observa, ele presta atenção no fato. Ele percebe um fato, percebe um problema. E aí ele vai fazer uma proposição de perguntas com base em ideias científicas vigentes. Uma ideia científica vigente que está aqui dentro é a ideia da biogênese, viu? Que você vai ver por esses dias aí na nossa aula de origem da vida. Ou você já viu com seu professor, tá certo? Biogênese é uma corrente científica que diz que a vida só pode vir de outra pré-existente. Então aquele tapuruzinho, aquele vermezinho, ele não vem do nada. Ele tem que vir de algum lugar. E aí, o nosso colega Juquinha, ele começa a pensar, bem, será que tem alguma relação da mosca com esse tapuru, com esse vermezinho? Bem, isso a gente chama em ciência de indução, tá certo? Ele simplesmente se questiona, será que tem alguma coisa a ver? Ele começa a pensar, bem, deve ter alguma relação da mosca com o tapuru. Eu ainda nem sei qual é, mas deve ter. Então ele formula uma hipótese. Ele responde que sim, deve ter alguma relação da mosca, está intimamente ligado ao verme, como a gente chama aqui no Nordeste, o famoso tapuru, tá certo? Depois ele começa a fazer deduções sobre essa hipótese. E isso vai levar ao experimento. Se ele está testando a hipótese da relação da mosca com o verme, ele simplesmente se propõe a fazer o seguinte. Algumas goiabas ele cobre, como você está vendo aqui, com um saco plástico, de tal forma que a mosca não entre em contato mais com a goiaba. E como é importante durante o experimento o grupo controle, em algumas goiabas ele simplesmente não cobre com esse saquinho plástico. Ele deixa a natureza seguir o seu caminho. Como resultado dos experimentos, quando ele vai colher as goiabas, ele percebe que aquelas em que ele não protegeu, o grupo controle, a gente vê a presença dos vermes aqui. Aquelas que ele cobriu, o famoso grupo experimental, não apresentou os vermes. Então a conclusão que ele pode chegar é, sim, existe sim alguma relação. Qual é essa relação? Não nos interessa nesse primeiro estudo. Claro que depois alguém concluiu que a mosca, por ser um inseto, ela tem normalmente um desenvolvimento que a biologia chama de indireto, pessoal. Passa por um estágio aqui, larval. E esse estágio larval sofre aquele processo que você já conhece, o tal da metamorfose, e vira um indivíduo adulto, tá certo? Então, às vezes, um experimento simples leva a outro mais rebuscado, que leva a um outro novo conhecimento, que, como a gente já viu, esse conhecimento científico, ele é sempre cumulativo. Ele vai acumulando ao longo dos tempos. Então, um conhecimento leva ao outro, isso vai gerando cada vez mais informação, tá certo? A gente vai cada vez mais entendendo como é que o meio vivo se manifesta, tá certo? E aí, moçada, eu tenho um caso curioso para te contar de um moleque que eu conheci na época em que eu era professor dos 6º anos de um colégio aqui em Recife. E esse moleque, ao ver essa metodologia científica, lá do jeitinho que a gente pode ensinar para o pessoal do 6º ano, ele disse que aprendeu tudo sobre esse método. E me encontrou uns 15 dias depois dessa aula, dizendo que ele tinha utilizado esse método para dar o primeiro beijo dele, que a gente chama aqui de BV, né? E aí ele disse, professor, eu perdi o BV utilizando a metodologia científica. Eu disse, rapaz, moleque, como é que é essa história? Conta isso aí direitinho. E aí a gente sentou, bateu um papo e ele me explicou. Ele disse, olha, professor, eu observei aqui a natureza. O colégio está assim, cheio de gatinha. A segunda coisa que eu fiz foi identificar um fato, um problema. Eu nunca tinha beijado. Depois eu fiz perguntas.
Será que se eu me perfumar mais, será que se eu prestar mais atenção nas meninas, será que se eu usar um MP3 Player bem famoso aí, aquela marquinha da maçã e tudo mais, tal, será que se eu usar esse aparelho, eu não vou dar o meu primeiro beijo mais rápido? Cara, nesse momento eu não acreditei. Eu disse, esse moleque ou é muito doido ou é muito gênio. Vou esperar aqui para ver o resto da história. E aí eu disse, velho, como é que foi isso? Ele disse, aí professor, eu fiz o meu experimento. Na hora do recreio, eu parei de jogar bola com os meninos na quadra e fiquei mais perto das meninas, com o meu MP3 lá da maçãzinha famoso. Que aqui a gente não pode dizer o nome, obviamente, né? E aí tô lá de boas, né, com o meu MP3zinho, comecei a me aproximar das meninas. E ao me aproximar das meninas, eu comecei a compartilhar o fone com a menina. A menina começou a se interessar por mim, eu por ela, e aí, professor, eu dei um beijinho na boca dela, tá certo? E aí eu pude analisar os meus resultados. Eu olhei assim e disse, sim, então tá comprovado aí. Usar um MP3 Player é uma ferramenta importante e mais rápida para conseguir dar o primeiro beijo. Eu fiquei pensando, rapaz, esse moleque beira a genialidade, apesar de ser uma história bem bobinha. Porque ele utilizou sim algumas etapas dessa metodologia científica para resolver o problema dele. Quem sabe você não pode começar a utilizar a metodologia científica para resolver os teus problemas também. É para isso que esse conteúdo deve ser dado e, acima de tudo, vivenciado aí. É isso que você vai fazer, basicamente, ao ingressar no nível superior, a testar algumas hipóteses, a ser convidado para fazer grupos de pesquisa e coisas desse tipo. Tá certo, fera? Beleza? Tranquilo? Se você tiver alguma dúvida ainda sobre esse assunto, deixa aqui embaixo. A gente vai ter o maior prazer em te ajudar e, se necessário for, fazer até um vídeo complementar para te esclarecer melhor a tua dúvida. Eu quero te agradecer, antes de mais nada, por essa videoaula de hoje, por mais esse encontro, por você estar aí curtindo as nossas aulas, tá certo? Divulga isso aí, não fica só para tu não, capricha. Convida todo mundo a curtir os nossos canais virtuais, vamos estar sempre junto. Eu queria convidar você a permanecer junto comigo durante toda essa semana. Estamos abertos a sugestões de temas. Quero convidar você a juntos vivermos uma biologia de infinitas possibilidades. Espero que você tenha gostado. Fica aqui o meu muito obrigado. Até a próxima.